Eles foram desenhados séculos antes da invenção dos satélites. Mostravam continentes que ainda não haviam sido oficialmente descobertos, e detalhes de regiões que, teoricamente, estavam cobertas por gelo há milhares de anos. Quem fez esses mapas? Como sabiam tanto? Num tempo em que o mundo ainda era desconhecido? E, principalmente, por que ninguém fala sobre eles? Hoje, você vai conhecer os mapas que não deveriam existir. Documentos reais, estudados por universidades e ocultados dos livros escolares. Mapas que podem reescrever tudo o que sabemos sobre o passado da Terra. E talvez, até sobre quem realmente esteve aqui antes de nós. O primeiro e mais famoso é o chamado Mapa de Piri Reis, descoberto em 1929, na biblioteca do Palácio de Topkapi, em Istambul. Ele foi desenhado em 1513 por um almirante otomano. Parece normal, até que você olha para o que ele mostra. Um traçado exato da costa da América do Sul, centenas de anos antes das explorações oficiais. E o mais assustador, ele mostra a Antártida, sem gelo. A Antártida só foi descoberta em 1820, e até hoje está coberta por camadas de gelo com mais de 2 quilômetros de profundidade. Mas o mapa de Piri Reis mostra seu relevo interno com uma precisão que só foi possível confirmar em 1958, com um levantamento sísmico chamado Operação Deep Freeze. Como isso é possível? Piri Reis escreveu que usou fontes muito antigas. Mas quais? O próprio mapa indica que ele copiou informações de documentos gregos, egípcios e até fenícios. Isso significa que esses conhecimentos existiam muito antes de 1513. E não apenas existiam, estavam preservados e circulando secretamente. Outro mapa que desafia toda a lógica é o de Orontius Fineius, criado em 1531. Ele também mostra a Antártida, mas dessa vez com rios, montanhas e lagos internos, como se alguém tivesse mapeado o continente antes do congelamento. Essas formações foram confirmadas por satélites modernos. Então a pergunta é direta. Quem viu isso com os próprios olhos há mais de 500 anos? Em 1960, o cartógrafo da Força Aérea dos Estados Unidos, Harold Z. Ohlmeyer, afirmou que os dados do mapa de Piri Reis eram incrivelmente precisos e que ele usava um sistema de projeção equidistante, a mesma técnica usada hoje pela NASA. Agora pense, por que um almirante do século XVI usaria um padrão de medição que só seria inventado séculos depois? Mas esses não são os únicos. Muitos mapas antigos mostram terras hoje submersas. O chamado Mapa de Zeno, de 1380, apresenta ilhas no Atlântico Norte que não existem mais, mas que batem com elevações submarinas identificadas por sonares modernos. A ciência diz que o nível do mar subiu, mas isso significaria que os mapas são ainda mais antigos, de uma época em que essas ilhas estavam visíveis. O mapa de Buache, de 1737, é ainda mais estranho. Ele mostra a Antártida dividida em duas massas continentais separadas por um mar interno. Exatamente o que os geólogos descobriram depois com radar de penetração profunda. Mas em 1737, ninguém sabia disso. E o autor dizia ter usado documentos retirados de Alexandria. Sim, da lendária biblioteca. Há também mapas chineses antigos, como o mapa de Cangnido, de 1402, que mostram com impressionante detalhe regiões da África, Europa e até o Oriente Médio, muito antes de qualquer contato registrado entre essas civilizações. Como a China teria acesso a esse tipo de conhecimento? Agora imagine, se esses mapas existem e foram desenhados com base em documentos ainda mais antigos, então estamos falando de um sistema global de conhecimento geográfico anterior à nossa história oficial. Algo, ou alguém, sabia muito mais sobre o planeta do que estamos dispostos a admitir. E isso levanta outra questão. Por que esse conhecimento foi perdido?
Ou pior, ainda existe, mas foi deliberadamente escondido? Durante a Segunda Guerra Mundial, nazistas da Ahnenerbe procuraram por mapas antigos em mosteiros, bibliotecas secretas e coleções privadas. Ironicamente, vários dos mapas que hoje conhecemos vieram à tona depois que foram confiscados pelos aliados e analisados em bases militares. Por que tanto interesse? Algumas teorias dizem que esses mapas fazem parte de um conhecimento ancestral deixado por civilizações avançadas antes da última era do gelo. Outros, mais ousados, falam em visitantes que passaram pela Terra e deixaram registros que foram reinterpretados pelos povos antigos como mitos. Em 2002, um mapa ainda mais polêmico foi divulgado por pesquisadores russos gravado em pedra, encontrado nos Montes Urais, e datado em mais de 100 milhões de anos. Segundo os cientistas, o objeto, apelidado de Mapa de Dashka, mostra um sistema de canais artificiais e estruturas retangulares que lembram cidades planejadas em escala milimétrica. Se for real, é simplesmente impossível, dentro da narrativa tradicional. Outro caso pouco falado envolve mapas astecas e maias que mostram não apenas a Terra, mas o céu, com constelações visíveis do hemisfério sul e até de pontos do planeta que seus povos jamais visitaram. Como explicar esse alinhamento perfeito sem observação moderna? Alguns estudiosos sugerem que os antigos tinham acesso a um conhecimento que era passado oralmente e guardado por castas de sacerdotes, mas que aos poucos foi se perdendo, ou sendo eliminado por invasões e religiões que viam nisso uma ameaça. Há até rumores de que parte desses mapas estão escondidos no Vaticano, em uma seção da Biblioteca Apostólica, a qual apenas 4 pessoas no mundo têm acesso. A Igreja, ao longo da história, confiscou milhares de documentos de diferentes partes do mundo. O que exatamente está guardado ali? O mais curioso, esses mapas nunca foram desmentidos com provas, apenas ignorados. São tratados como curiosidades, não como evidências. Mas por quê? Porque aceitar sua autenticidade significaria admitir que nós não fomos os primeiros a mapear o mundo, nem os mais avançados. E isso muda tudo. Talvez esses mapas não deveriam existir, mas eles existem. Estão aí para quem quiser ver. O que falta é coragem para aceitar o que eles realmente mostram. Durante uma restauração de arquivos esquecidos no Museu Naval de Estocolmo, em 2015, foi encontrado um fragmento de pergaminho com coordenadas marítimas desenhadas em tinta de molusco. O estranho? As marcações apontavam com precisão para o arquipélago de Kerguelen, no sul do Oceano Índico, uma região oficialmente registrada apenas no século XVIII. A precisão das latitudes e longitudes correspondia aos dados modernos via GPS, sugerindo que quem desenhou aquele fragmento tinha acesso a técnicas de medição impossíveis para sua época. Em 1978, durante uma escavação não oficial nos arredores da antiga cidade suméria de Nippur, arqueólogos independentes encontraram uma tabuleta de argila que parecia conter um mapa estelar. Mas com um detalhe: incluía uma representação tridimensional da Terra vista do espaço, mostrando até a curvatura do planeta. Estudiosos que analisaram o artefato notaram que ele marcava a posição exata de eclipses solares e lunares que aconteceriam milhares de anos depois, com uma margem de erro inferior a 0,5%. Até hoje, não há explicação científica sólida para a origem e a precisão desses registros. Em 1937, um explorador francês chamado Marcel Duroy alegou ter encontrado em uma cripta selada nos arredores de Luxor, Egito, um cilindro de pedra revestido internamente por uma folha metálica dourada. Gravado nela, havia o que parecia ser um mapa mundi, mas com massas continentais em posições diferentes das atuais. O mais intrigante é que o mapa apresentava marcas de rotas marítimas ligando diretamente a costa do que hoje é o Marrocos à região do atual México,
como se uma navegação transatlântica já existisse há milênios. Poucos meses depois, Duroy desapareceu misteriosamente, e o cilindro nunca foi oficialmente apresentado ao público. Em 2001, uma equipe de mergulhadores que explorava formações submersas próximas ao litoral do Japão encontrou lajes de pedra perfeitamente alinhadas, formando o que parecia ser uma representação geográfica de ilhas próximas à Polinésia. Os símbolos talhados nelas correspondiam a grafias proto-escritas semelhantes às dos povos nativos da Ilha de Páscoa. O detalhe mais chocante: uma das lajes apresentava uma linha curva com marcações que indicavam as fases da Lua e a inclinação axial da Terra, conhecimento que só foi matematicamente confirmado na era espacial. Cientistas japoneses não conseguiram explicar como tais dados teriam sido esculpidos ali, a mais de 30 metros de profundidade. Se você ficou até aqui, é porque sabe que a verdade pode estar onde ninguém quer olhar. Se esse vídeo te fez repensar o que sabe sobre o mundo, deixe seu like. Isso mantém esse tipo de conteúdo vivo. Comente: você acha que esses mapas são falsificações ou fragmentos de um passado esquecido? Inscreva-se e ative o sininho. Se ainda houver verdades enterradas, nós vamos cavar até encontrá-las.